Se você é brasileiro, em algum momento ouviu a seguinte frase: o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores sempre utilizam um país vizinho como um exemplo do que pode acontecer no Brasil caso ele não ganhe as eleições. Inclusive, ele chegou a falar isso daqui em uma entrevista. Considerado teu amor para cão e gato. Eu gosto muito de cachorro, gato eu não gosto muito, mas cachorro eu sou apaixonado. Eles não chegam com nenhum cachorro vindo de lá para cá, porque todos são comidos pela fome na Venezuela. Mas será que é assim mesmo que se vive na Venezuela? Eu sou Alexandre Pucci, sou jornalista e hoje eu vou contar minha recente visita ao nosso país vizinho. Em junho deste ano eu fui até Pacaraima, cidade de Roraima que faz divisa com a Venezuela. Dentro de Pacaraima existe a Operação Acolhida, na qual o exército brasileiro recebe os venezuelanos que vêm para cá à procura de uma vida melhor. Em média, o Brasil recebe 200 venezuelanos por dia. Eu pude conversar com muitas pessoas que me relataram que a Venezuela está numa situação muito precária. O país vive hoje uma crise política, social e econômica muito grave. E tudo isso causada por um governo ruim, uma oposição extremamente irresponsável e por embargos econômicos decretados pelos Estados Unidos, países da Europa, entre outras nações, que atingem diretamente a população. Depois dessas conversas, eu fiquei muito curioso como vive hoje a Venezuela, então eu decidi atravessar a fronteira. Quando a gente atravessou, a gente foi parado pelos militares, naturalmente, no lado do Brasil também acontece isso, e eles questionaram o que a gente estava indo fazer lá. A gente estava com câmera, microfone, e a gente falou que a gente estava indo gravar um documentário. Nada foi falado, a gente conseguiu entrar normalmente. Eu vou mostrar imagens aqui da cidade de Santa Helena, que é a que faz divisa com o Brasil. E se a gente for comparar Santa Helena, por exemplo, com São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, de fato é uma região muito pobre. Mas nada se diferencia de muitas cidades do Brasil que também são pobres. Por exemplo, Pacaraima é uma cidade extremamente pobre. Quando você passa por Pacaraima e chega na Venezuela, nada se diferencia, é tudo meio parecido. Outra coisa que eu fiquei muito curioso para saber é sobre a questão do desabastecimento nos supermercados. E enquanto eu estive na Venezuela, eu pude entrar em uns 4 supermercados mais ou menos, e em nenhum deles eu encontrei desabastecido. Muito pelo contrário, todas as prateleiras estavam cheias, inclusive com produtos estrangeiros. E ao contrário do que disse o presidente Jair Bolsonaro, existem muitos cachorros na Venezuela. Eu pude ver vários nas ruas. Lá existe também uma comida típica deliciosa. Enquanto eu estive por lá, eu visitei alguns restaurantes e pude experimentar, por exemplo, empanada venezuelana, como eu estou mostrando aqui para vocês, que é muito gostoso, é feito à base de milho e eu comi a opção de queijo porque eu sou vegetariano. Mas aqui o ponto alto para mim desta viagem foi o povo da Venezuela. A população do país vizinho é encantadora, eu fui muito bem recepcionado. Eles são muito calorosos, eles são muito receptivos e eles adoram falar sobre sua cultura e também sobre a situação que vive o país hoje. Veja, eu não estou aqui para falar que a Venezuela não passa por uma situação grave, mas eu quero mostrar uma vivência que eu tive lá, porque muitas vezes o presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores falam sem ao menos saber se isso é verdade. E há poucos jornalistas que vão a campo na Venezuela para mostrar o que de fato acontece. Então a gente acaba acreditando nessas mentiras faladas pelo presidente da República. E a Venezuela é um país que é o nosso vizinho e é um país super importante para o Brasil. Então, sim, tem que ser tema de debate em época de eleição. Mas o que o presidente Jair Bolsonaro precisa entender é que o Brasil não vai virar uma Venezuela. Muitas regiões do Brasil já viraram uma Venezuela. A Venezuela possui hoje 28,7 milhões de habitantes. Sabe quantas pessoas no Brasil passam fome? 33 milhões. Ou seja, a gente tem dentro do Brasil mais pessoas passando fome do que toda a Venezuela. A pesquisa Olhe para a Fome, divulgada em setembro deste ano, mostrou que o Brasil hoje tem 33 milhões de pessoas sem condições de comer. Houve um aumento no último ano de 70% de pessoas em extrema pobreza. Esse número em 2020 era de 14 milhões. Um levantamento feito pelo UOL mostrou que o cadastro único do governo federal para programas sociais teve um aumento de 10 milhões de pessoas. Hoje, 49 milhões de brasileiros dizem não ter renda suficiente para sobreviver.
Então, presidente, ao invés do senhor ficar falando coisas da Venezuela que nem mesmo o senhor sabe se é verdade, o senhor deveria explicar por que que o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU. Por que temos hoje 33 milhões de pessoas passando fome? Deveria explicar porque sob seu governo temos mais gente passando fome no Brasil do que toda a população inteira da Venezuela. E deveria falar para o povo brasileiro quais são seus planos para acabar com essa situação grave que vive o nosso país. O senhor deveria falar também, presidente, ao invés de sair criticando como podemos ajudar a Venezuela, que é um país vizinho, que é um país latino-americano e que o senhor só sabe criticar.